Nós já terminamos um grande seminário. Mais de 400 pessoas vieram aqui. E o apóstolo Robert Tudo, de Gana, ele começou com uma pergunta: o que é uma multidão? Uma multidão é um aglomerado de pessoas, muita gente no mesmo lugar. Muito simples, né? A palavra multidão, muita gente no mesmo lugar. E o que é um exército? Um exército também é uma multidão, mas qual é a diferença entre um exército e uma multidão? A maior diferença de um exército para uma multidão é que o exército está bem treinado. Estão todos debaixo do comando do mesmo general e todos têm o mesmo objetivo e o mesmo coração. Diferente de uma multidão. Uma multidão, eles são apenas um monte de gente no mesmo lugar, que não se submete a ninguém, cada um tem o seu próprio objetivo, cada um está ali pelo motivo diferente, e não são treinados. E nós decidimos que a família do reino não vai ser uma igreja de multidão, de pessoas que não sabem para onde vai, nem de onde vem, nem quem elas são. Vai ser sim uma multidão, só que de exército, bem treinados, debaixo da mesma autoridade, com a mesma visão. E se seremos um exército, o dia que nós formos um grande exército, 50 nações serão alcançadas, 20.000 igrejas serão plantadas ao redor do mundo, uma universidade cristã que vai impactar a América Latina será construída aqui em Camboriú. Você crê? Diga amém. Quer saber se você é multidão ou não? Se você é multidão, você disse assim: eu vou lá na igreja do Medina. Não é tua igreja, não é teu pastor, é multidão. Mas se você diz assim: minha igreja, meu pastor, minha pastora, meus irmãos, aleluia. Soldado de Cristo não tem agenda própria. Você não está fazendo o que você quiser. É eu e Deus. Não, não, não. A pior coisa que o Hollywood inventou foi o Rambo, irmão. Rambo só existe em Hollywood. Rambo na vida real, ele morre nos primeiros 2 minutos de filme. Só em Hollywood que ele sobrevive. Deus não te chamou para ser Rambo. Ele disse: somos corpo, nós estamos alinhados, ajustados, um edificando o outro, e juntos somos mais fortes, e vamos alcançar nações para Cristo, amém? Dê um aplauso a Jesus. Uau! Então essa é a família do reino. E essa família tem pastor, tem autoridade, tem governo, tem treinamento, amém? Pode tomar o seu lugar. O teclado fica aí mais um pouquinho. Quero ministrar uma palavra para você. Tem algum espaço vazio aí do seu lado? Levanta a mão para os diáconos identificarem. Ótimo, tem bastante lugar ainda. Os jovens subiram lá em cima. Cadê a galera dos Rockets? Nada a ver. Vai fazer eu passar vergonha. Tem que fazer mais barulho. Cadê os Rockets? Agora cadê os Rockets e os 50? Aí. Você está feliz hoje? Irmão, estou tão feliz. Olha só, hoje nós tivemos o culto da manhã, que foi poderosíssimo. Depois nós tivemos batismo às 3 da tarde, batizamos mais de 70 pessoas. Depois do batismo tivemos o culto das 5, foram curas, milagres e maravilhas aqui. Depois do culto das 5, no meio do culto das 5 nós tivemos mais ou menos 13, 14, 15, 16, mais os que não foram lá, umas 20 pessoas que vieram para o altar para se reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus. E depois apresentamos os novos membros da igreja.
E agora temos um culto poderosíssimo, o culto da noite. Amém? Não é tremendo isso, irmão? Quem esteve na cruzada, na última cruzada de milagres em Camboriú, levanta a mão. Vou mostrar um pouquinho. É pouquinho, porque foi 1000 vezes melhor do que vai aparecer no vídeo. Um resumo para você de como foi a nossa cruzada. Eu tinha colocado o vídeo de manhã. Não está preparado aí, Joelton? Está preparado? Então vai lá, baixa aí as luzes. Camboriú está recebendo uma visitação do céu. A presença de Deus está nesse lugar. O poder de Deus está em todo esse ginásio agora. Diga assim: Pai Celestial, eu reconheço que sou pecador, preciso da Tua misericórdia. Me lava de todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, que nunca mais se apague. A partir de hoje, eu faço parte da família de Deus. No nome de Jesus, coluna seja curada, ouvidos abram-se em nome de Jesus, tumores desapareçam em nome de Jesus, cérebro seja curado em nome de Jesus, olhos abram-se agora em nome de Jesus, perna seja curada, ossos sejam curados, levanta-te agora e anda. Solta essa muleta e anda em nome de Jesus. Começa a fazer o que você não podia fazer. Em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno Ela tinha fibromialgia, 15 anos sofrendo. Tinha um caroço do tamanho de um ovo nas costas e sumiu. A senhora tinha um caroço nas costas? Caroço também de um ovo, pastor. E depois que o senhor falou aqui que quem tivesse caroço, hérnia, qualquer coisa que tivesse, colocasse a mão, eu coloquei. E não dá mais, em nome de Jesus. Há 1 ano ela caiu em casa lavando a calçada. Quando o senhor orou por ela, sumiu os pinos. Ela tinha pinos e placas no braço. Eu tô vendo as cicatrizes. Onde que eram os pinos? Aqui? E eram palpáveis? Sim. E Quantos pinos você tinha ou placas? eu quebrei em 3 lugares. Tinha uma placa reta aqui, aqui e aqui. Tô há 90 dias que eu não consigo mais nem botar meus tênis, nem botar minhas meias. Tô com uma hérnia, a L5, S1. E tá muito agudo, eu já tentei de tudo, nada passa. Alguém fica atrás dele, Deus vai operar ele agora. Hérnia de disco. Desapareça agora. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Você está curado. Sai correndo, sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Em 1792, um homem chamado William Carey, sapateiro, cristão, começou a estudar a Bíblia e sentiu um chamado. 1792.
ele instituiu a missão batista. Era uma missão. Em 1793 ele partiu para um lugar onde não havia nenhuma igreja, não havia evangelho, não havia nada. Um país, o segundo país mais populoso do mundo, Índia. Naquela época, quando você pegava um barco, provavelmente você nunca mais voltaria para casa. Quando ele chegou na Índia, não havia como pregar o evangelho, não havia bíblias nos idiomas da Índia. Um dos países mais populosos do mundo. E um ex-sapateiro traduziu a Bíblia para os idiomas da Índia e os idiomas mais falados. Que não tinha escrita, ele criou as escritas, só para poder escrever a Bíblia para eles. Vários idiomas, não foi um idioma. Ele não fez uma Bíblia em um idioma, ele fez vários idiomas a Bíblia. Publicou centenas de milhares de livros. E hoje a Índia tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de cristãos. Uma das maiores igrejas do mundo estão na Índia hoje. A maior cruzada de milagre que o Benny Hinn fez foi na Índia. Foram 6 milhões de pessoas numa cruzada. 2006, eu acompanhei as imagens, tudo na época. Todos esses cristãos da Índia, todos esses, milhões e milhões e milhões, são filhos espirituais de um homem, William Carey. E ele disse uma das frases mais importantes para nós: tente fazer algo grande para Deus. E a mensagem dessa noite é: tente fazer algo grande para Deus. Levanta a mão para o céu e diga: eu vou fazer algo grande para Deus. Aleluia. Nós temos um Deus muito grande. Lá em Daniel 11:32. Cadê os nossos jovens 50 aí? Esse é o texto dos nossos 50. Daniel 11:32, a segunda parte do texto diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará, aleluia, diga comigo, fará proezas. O que é uma proeza? Proeza é um feito notável. Diga comigo, feito notável. Repita: conquista marcante, ato ousado, façanha heróica. Uau. O que William Carey fez foi uma façanha heróica, sim ou não? Evangelizar um dos países mais populosos do mundo sem ter uma Bíblia, traduzir a Bíblia, criar escritas de idiomas, publicar centenas de milhares de livros, se tornou o pai de uma das maiores nações do mundo. E ele disse: tente algo grande para Deus. Aleluia. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará o quê? Aleluia. Por que precisamos de proezas? Diga comigo, proezas revelam força espiritual. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Ou seja, só faz proeza quem é forte, só é forte quem conhece ao seu Deus. Hoje, em nome de Jesus, todo espírito de religiosidade vai sair da sua vida agora. A religião odeia proezas. Desde o começo. A religião foi a primeira que rejeitou as proezas de Jesus. Quer saber se há um espírito religioso no seu coração? Você rejeita tudo que é grande, tudo que é proeza. A religião vai te dizer:
não pense grande. A religião vai te dizer, a nossa glória é só quando chegar lá no céu. A religião vai te dizer, aqui na terra nós vamos sofrer, aqui na terra nós vamos pagar, aqui na terra o mundo jaz no maligno. Não tente fazer nada grande para Deus, é isso que a religião te ensina. Seja medíocre, seja pequeno. E sabe por que a religião fala assim? Porque eles não querem que você faça algo que eles não conseguem fazer. E quando alguém começa a falar de fazer coisa grande, quando alguém começa a falar de números, grandes igrejas, multidões, para que isso? Sossega o facho, vai lá, tira o cavalinho da chuva, não é bem assim não. Quem você acha que você é? Palavras para denegrir. Ei, ninguém critica mais os milagres do que os religiosos. A religião é a coisa mais terrível que há. Constantemente eu posto vídeos de milagres. Adivinha quem entra lá xingando? Não crente? Pastores. Crentes. E sabe o que eles são capazes de fazer? Eles querem descredibilizar aquilo que Deus faz, para que eles possam se sentir amenizados. Quer dizer, se Deus não me usa assim, então não pode ser de Deus, porque Deus só pode me usar. Hoje mesmo eu deletei um comentário de um dos vídeos de milagres que eu postei. A pessoa colocou assim: o diabo também faz milagres. Ele prefere acreditar que é o diabo levantando um cadeirante do que Deus. Isso na Bíblia se chama atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. Como é que é o nome disso? Cuidado com a religiosidade. Você sabia que tem pessoas que não conseguiram congregar na família do reino, e elas falaram isso com a boca delas: eu não consigo ir naquela igreja, porque aquele pastor pensa grande demais. Quem ele acha que ele é? Vou te dizer quem que eu acho que eu sou. Nascido de novo, cheio do Espírito Santo, lavado e remido pelo sangue. Eu sou filho de Deus. Ele me deu poder, Ele me deu autoridade. E agora levanta as mãos, eu vou dizer quem você é. Você é filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de glória, sentado com Cristo nas regiões celestiais. E você vai fazer proezas para Deus. A religião odeia quem faz proeza. A Bíblia diz que quando Jesus fazia milagre, em vez de eles celebrarem, eles queriam matar Jesus. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que no púlpito de muitas igrejas em Camboriú, pastores pegaram o microfone e falaram assim: vocês estão proibidos de ir na cruzada do Medina. Cada pessoa que não foi curada, cada pessoa que não foi salva, Deus vai cobrar. Só tem alguém que não quer proezas: o diabo. A religião vai te dizer: seja medíocre como eu, não faça nada como eu, continue pobre como eu, continue enfermo como eu. Preste atenção. Proezas provam que você realmente conhece Deus. As proezas são fruto de intimidade com Deus. Proezas é um reflexo de quanto você conhece a Deus. Coloca o texto lá. E o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará. Aleluia. Preste muita atenção. Hoje nós vivemos numa era no Brasil onde muita gente conhece a Bíblia de Deus. Muita gente fala do Deus da Bíblia. Muita gente estuda a Bíblia de Deus. Muita gente pega a Bíblia. Hoje tem psiquiatra falando de Bíblia, tem político falando de Bíblia, tem coach falando de Bíblia, tem médico falando de Bíblia, tem fisioterapeuta falando de Bíblia, tem nutricionista falando de Bíblia, tem cientista falando de Bíblia, tem cabeleireiro falando de Bíblia, tem o que você quiser falando de Bíblia. Muitos conhecem a Bíblia, mas eu quero saber quem conhece o Deus da Bíblia e não a Bíblia de Deus.
E o que prova que você não só conhece a Bíblia de Deus e conhece o Deus da Bíblia, são as proezas que você faz. Lê de novo o texto. Mas o povo que conhece o seu Deus será e fará. Só um detalhe, não diz falará de proezas. É fazer. Para de seguir gente que só fala. Para de procurar faladores. E começa a achar pessoas que realizam proezas. Eu só escuto 4 pregadores na minha vida. Pastor, e qual é a base de você escolher o seu pregador? Eu não procuro quem fala demais. Eu procuro quem realiza. Quem faz proezas. Aleluia. Pastor, não é meio assim não. Tá bom. João 14, 11. Vamos ver se não é assim. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas. Jesus está dizendo, não crê em mim pelo que eu falo, crê em mim pelo que eu faço. Agora vem o bom. Isso aqui é para crente. Quem quiser levantar a mão, recebe o 12 aí, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu. Aplauda o Senhor Jesus se você recebe essa palavra. Diga comigo, proezas fazem as pessoas te levarem a sério. Não tem muita gente que quer ser ouvida. Me ouçam, me deem atenção, me deem likes, me deem microfone, meu querido. Antes de ter microfone, vai fazer alguma coisa em vez de falar. Não, mas é que eu estudei, é porque eu aprendi, é porque... Irmão, ninguém quer ouvir quem só sabe falar. Todo mundo quer ouvir quem já realizou alguma coisa. Então você aí que está querendo ser alguma coisa, que você quer um título, irmão, deixa eu falar uma coisa, tem pastor aí, tem apóstolo, não tem nem 20 membros, que apóstolo? Quantas nações você foi? Nenhuma. Quantas igrejas você abriu? Estou tentando abrir uma com 20. Apóstolo. Por isso que cai em descrédito esses nomes. Porque hoje em dia estão dando título, estão dando cargo, estão dando microfone para gente que nunca realizou nada significante. Tu diz que é pastor? Então prova. Tu diz que é apóstolo? Prova. Apóstolo Paulo dizia assim, eu sou apóstolo. Aí, por que você é apóstolo, Paulo? Porque eu falo muito bem. Porque alguém me ungiu. Foi isso que ele falou? Por que ele falava que ele era apóstolo? Vamos ver? Vamos mostrar o que fazia Paulo para falar que ele era apóstolo. 2 Coríntios 12, 12. Diga comigo, apóstolo tem sinal e não título. Apóstolo não precisa nunca falar que ele é apóstolo, todo mundo já sabe que ele é apóstolo. Quem tem que ficar falando que é apóstolo não é apóstolo. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência. Como? Por sinais, prodígios. Estou pregando bem hoje, irmão. Diga comigo, proezas fazem as pessoas te levarem a sério. Irmão, tem gente que não pode evangelizar. I'm sorry. Pastor, o senhor está falando loucura. Não, é sério, irmão. Tem gente que, por favor, não evangeliza não. Pastor, mas não fala um negócio dele. Sério. Você vai falar para o teu vizinho lá, olha, Jesus chama, ele quer mudar a tua vida. Aí ele vai falar assim, quando mudar a sua, você vem me contar. Tem gente que evangelizando, o evangelho cai em descrédito, irmão.
Ai, aceita Jesus, ele vai mudar a tua vida, vai ser tão linda. Ele fala assim, para ter a tua vida, eu prefiro continuar aqui com o capeta. Porque nunca conheceu Jesus, conheceu a igreja, fingiu que se converteu. Mas aquele que conhece o seu Deus será forte e fará. Não é falará, é fará. Fazer, irmão. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as põe por prática. Não diz aquele que ouve e repete igual um papagaio. Lá na Guatemala tem uma cidade chamada Almolonga. É um povoado, uma cidade pequena. E se converteu é um povo bem indígena assim ainda, assim, no meio da montanha, lá na Guatemala. Me pesquisa aí alguém, pessoal, só os pastores aqui. O nome do pastor da igreja de Almolonga, Guatemala. Esqueci o nome dele. E ele era um bêbado. Ele era um homem analfabeto e bêbado, largado na rua. E ele foi ganho para Jesus. E ele aceitou Jesus, e deram a palavra, deram os primeiros passos para ele. E esse homem decidiu que ele ia ler a Bíblia e orar, todo dia, 24 horas. Ler a Bíblia e orar. Eu acho que é esse aí. E ele começou a ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia e orar. E ele começou uma igreja e começou a pregar. Vou resumir a história para você. Alguém já ouviu falar da história de Almolonga? Ali conhece. Olha só. Conhece. A cidade inteira se converteu. Porque esse homem começou a curar enfermos, ressuscitar mortos. Fecharam todos os bares. Fecharam a cadeia, porque não tinha mais preso, não tinha mais crime. Não tinha mais nem onde reunir a igreja se reunia na praça, todo dia, toda hora. A cidade inteira era crente. E tudo que se planta até hoje, lá em Almolonga, nasce gigante e perfeito. Os americanos vão lá estudar a terra. Se você coloca assim, verduras e frutas de Almolonga, você vai ver, é um absurdo. Todo mundo quer estudar aquela terra. O que está acontecendo em Almolonga? É porque um homem se converteu e conheceu o Deus da Bíblia. 90% da cidade se converteu. Agora escute. Ele foi pregar lá na capital, lá em Guatemala City. Lá. E ele estava numa mesa com pastores. Só que ele é um homem muito simples. É um homem que ele mal lê. Tipo uma alfabetização de uma criança, mais ou menos. E tinha uns teólogos, estava numa conferência, ele foi pregar, e os pastores estavam na mesa. E aí tinha uns pastores bem teólogos, lá bem bonitão assim, né? E falou para ele, é Mariano o nome dele? Acho que é isso mesmo. Disse, pastor Mariano, o senhor já leu a Bíblia inteira? Sabe aquela pergunta cínica? Aí ele respondeu assim, irmão, eu tenho tanta dificuldade para ler, eu estou aprendendo a ler ainda. Mas tudo que eu já li, eu já pus em prática. E você, quantas vezes leu a Bíblia, meu querido? Eu não quero saber quanto de Bíblia você conhece, eu quero saber quanto você conhece o Deus da Bíblia. Porque o povo que conhece o seu Deus será forte e fará. Diga comigo, proezas mostram a aprovação de Deus. Atos 2:22. Irmão, como é que você segue gente que não está aprovada por Deus? Você segue a qualquer um, nem foi aprovado? Atos 2:22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, vamos ler junto, 1, 2, 3. Homem aprovado por Deus entre vós com... então diga comigo, os sinais, as maravilhas, as proezas, é o sinal de que alguém está aprovado.
Amém? Aleluia. Preste muita atenção. Tente grandes coisas para Deus, não para você mesmo. Muda tudo aqui a segunda frase. Não para você. O que é fazer grandes coisas para Deus? É coisa que tem relevância para o reino. Construir uma casa não é uma proeza, qualquer um constrói, tem milhões de casas no mundo inteiro, sim ou não? Ter uma empresa bem sucedida também, tem milhões de empresas sucedidas, qualquer um faz, qualquer endemoniado faz. Ganhar muito dinheiro não é proeza, qualquer um pode ganhar dinheiro. Tem um monte de gente que vai para o cemitério e deixa as contas aí, ó, tudo cheio, e daí? O que é uma proeza para Deus? Proeza é quando milhões de pessoas são salvas, ou libertas, ou discipuladas. Qualquer coisa que você fizer, que tenha a ver com almas, que conheçam a Jesus, que são curadas, libertas, transformadas, ou edificadas para o reino, para Deus, são proezas. Então não faça proezas para você mesmo, faça proeza para Deus. Deixa eu dizer algo para você. O dia que você decidir fazer proezas para Deus, fazer algo grande para Deus, Deus vai se encarregar de dar os desejos do seu coração. Mateus 6,33 no telão. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que os gentios estão procurando, dinheiro, casa, carro, tudo isso aí, universidade paga, seguro de vida, tudo isso será apenas acréscimos na sua vida. Serão acrescentados. Dos crentes não acredita nesse versículo. Só fala amém por tabela. Quando você vê um homem lutar pelo reino com toda a sua força, ao mesmo tempo você vai ver uma provisão sobrenatural andar do lado dele. Eu vou repetir. O homem que luta com todas as suas forças para ganhar almas, libertar almas, edificar almas, discipular almas, você vai perceber que existe algo que está acrescentando na vida dele. Mas ele não está procurando riqueza, mas a riqueza está perseguindo ele. Tem muita gente correndo atrás da bênção, mas quem faz a obra de Deus é a bênção que corre atrás dele. Não tente fazer algo grande para você, tente fazer algo grande para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse ano eu tive o privilégio de receber a mão na cabeça de 4 grandes generais do mundo que marcaram a história da humanidade. Porque eu amo estar perto de quem já faz proezas para Deus. Pastor, quem que o senhor esteve? Posso falar? Não vou falar, 4 pessoas estão, né? Então não tá nem. Fala ou não fala? Quem quer saber com quem que eu estive esse ano? Vocês são muito chatos. Metade aqui não levantou a mão, metade não levantou a mão, metade. Não vou contar mais, não. Só se quem levantar a mão é que eu vou contar. Eu estive com o Bishop Dag Heward-Mills. Ó, tá até no meu celular, assim, ó. Gigante do reino. Ele é o homem que mais faz cruzadas de milagre no mundo hoje.
nesses últimos anos de cruzada dele, já contabilizou 16 milhões de pessoas que decidiram por Jesus, escrito um por um. Um homem que ganhou 16 milhões de pessoas para Jesus, irmão. Pôs a mão na minha cabeça e recebe essa unção. Eu falei, aleluia. Como é que fica? Não dava nem para ficar em pé, né, irmão? Sabe como é que é a escola dele? Nós temos aqui a Exouzi School, sim ou não? Eu fui lá na escola dele, chama Anakaso School. Se tiver uma imagem da Anakaso School aí, irmão, não estou brincando. Literal, a palavra é literal. É um castelo. Ele comprou uma montanha, botou dinamite na montanha, derrubou anivelou a montanha, e todas as pedras da montanha, ele construiu um castelo. 3.000 alunos moram lá e se formam. Ele já abriu 6.000 igrejas. Você vai, a cruzada dele é cego, surdo, paralítico, sendo curado. Faz proezas para Deus. Eu estive com o Bishop Oyedepo, na Nigéria. Preste atenção. Vou falar o tamanho da igreja dele, tá bom? Do terreno da igreja. O pastor ama falar, pergunta, quantos metros tem o teu terreno? Eu vou te falar o terreno do Bishop Oyedepo. Balneário tem 46 quilômetros quadrados. O terreno da igreja dele tem 105 quilômetros quadrados. O terreno da igreja, ué. Dentro da igreja dele tem uma universidade que é a melhor universidade da África. Tem 10.000 pessoas morando. E ele está construindo agora esse templo aí, que é essa imagem horrorosa que esses meninos arrumaram. Sem pixel algum, mas dá para perceber que são mais de 2 maracanãs. Não, você não está entendendo. O maior templo do mundo está sendo edificado. Eu estive lá, eu peguei pedras, eu fui lá dentro daquela construção. E o Bishop Oyedepo pôs a mão na minha cabeça e disse, bem-vindo à família dos gigantes. Homem que faz proezas. Deixa eu só colocar uma situação aqui. Não é 2 maracanãs, estilo Maracanã. 2 maracanãs, mais de 2 maracanãs, coberto, com ar-condicionado, com carpete e com cadeiras acolchadas. Não, você não está entendendo. Cada culto que ele faz lá domingo de manhã são 50.000 pessoas sentadas. Quando ele inaugurar esse templo, ano que vem, eu vou estar no camarote do lado dele, que ele já me convidou. Vai ter 200.000 pessoas dentro desse templo. Depois eu fui para Los Angeles. Eu e minha esposa, estivemos com o Rick Warren. Rick Warren tem a maior igreja dos Estados Unidos. A igreja dele, 180.000 membros. 8.000 células. Não só ele orou por mim, mas eu orei por ele. O grupo de pastores tinha que orar por ele e falaram, o pastor Pedro Medina vai orar por ele. Ele pegou, lembra aquele filme dos anos 60 de Moisés abrindo o mar vermelho? Quem lembra aquele? Todo mundo já viu essa imagem. Quem lembra dessa imagem? Ele comprou de Hollywood aquele cajado. Eu e a pastora Sara tiramos foto segurando aquele cajado. Depois eu estive nada mais, nada menos com o meu pai espiritual, apóstolo Maldonado, em Miami. Eu vi com os meus olhos os médicos fazendo ultrassom nas pessoas que não tinham órgãos. E quando o apóstolo Maldonado orou, os órgãos apareciam. Eu vi os médicos chorando de soluçar. O apóstolo Maldonado, ano passado, fez uma cruzada no Paquistão. 400.000 pessoas no Paquistão. Quem conhece o seu Deus será forte. Para de acreditar em pessoas que dizem que quem conhece a Deus não tem nada. Quem não conhece a Deus é um miserável. Quem conhece a Deus... Não, meu querido. Quem conhece a Deus será forte. Quem conhece a Deus fará proeza. Traz para mim o que está lá no quarto de oração. Quem que vai buscar lá? O Cris. Cris, leva alguém com você para te ajudar lá. 1 Samuel 17. Posso pregar para vocês hoje? 3 amigos. Gente, eu não vou pregar mais aqui. Eu vou pedir para Deus fazer agenda a partir de hoje. Posso pregar para vocês? Não?
Irmão, tem gente com cara de morto, defunto aí do seu lado aí. Você está animado, irmão? Deus está falando nessa noite ou não? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está cheio do Espírito Santo ou está desviado, irmão? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, tira essa cara de desviado aí, irmão. Tá com cara, vê se está com cara de desviado, olha bem no olho dele assim. Vem, Cris. Segura aí, Cris. Primeiro Samuel 17. E os filisteus ajuntaram-se suas forças para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado. O vale estava entre eles. O vale estava entre? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, que são 8 quilos. Diante dele ia o escudeiro. Isso aqui é o tamanho da lança que tinha Golias. Segura, filho. Essa marca aqui é a minha altura, 1,79 m, 1,80 m. Quanto que você mede, Cris? 1,67 m. A altura máxima naquela época, média de um judeu, homem, era de 1,55 m a 1,62 m daquela época. Então, bem menor do que o Cris. Tem um jovem aí que mede aí, um homem que mede aí até 1,62 m, para vir aqui, para segurar aqui. Tem aí um rapazinho, um jovem, alguém? Vem. Tem que ser homem. Isso, você mesmo. Pode ir lá, Cris. Corre, menino. Só não pula daí, pelo amor de Deus. Aleluia. Eu preciso também de se tiver um jovem que pese até 57 quilos. Entre 55 e 57 quilos. Tem algum jovem, rapazinho aí? Quanto que você pesa? Você não sabe? Segura aqui, com as 2 mãos. Essa era mais ou menos a altura de Davi. Lógico que não era nesse porte. Davi já era quase um homem, já uns 17 anos aproximadamente. Mas era essa altura. Essa é minha altura. Aquela marca lá em cima era a altura de Golias. Tinha 2,90 m a 3 metros. Ou seja, que tem mais possibilidade de que ele era mais alto do que aquela marca lá em cima. A ponta da lança, talvez ela ainda era 30 centímetros a mais, dependendo das medidas que você fizer. Pesava 8 quilos só a ponta da lança. E embaixo aqui eu não fiz nada, mas tinha um esporão de ferro também de uns 3 quilos, porque a lança era usada para frente e para trás. A lança não se lançava. O que se lançava eram dardos, e dardos é aqueles que a gente vê nos Jogos Olímpicos, que é lançado, ele é mais leve, ele é menor, e ficava numa aljava, aqui atrás também. A Bíblia diz que Golias tinha um também, para lançar. E você só soltava a lança se que ela caísse e você depois pegava a espada. Quem tivesse lança ganhava de quem teria uma espada. A distância que você podia atacar era muito maior. Tem algum jovem que pesa aí 55 a 57 quilos? Alguém? Tá, uma moça. Me ajuda aí, gente. Não vou fazer nada, não vou morder ninguém. Quanto que você pesa? 59, vem cá. A armadura
de Golias pesava 56, 57 quilos. O saco de cimento pesa 50, né? Você pesa 59. Sem a bota e tal, né? Pesaria 56, 57. Você imagina Golias com o peso dela no ombro, no corpo dele, uma lança super pesada cuja só a ponta pesava 8 quilos, mais os 3 quilos daqui. Esse era o porte, esse era o tamanho de Golias. Amém? Você pode ir lá, só para eles verem o que é 57, 59 quilos, só a armadura de Golias. Essa era a altura de Davi. Aquela é a altura de Golias. Muita atenção. Lá no texto, em algumas versões você vai ver o verso 4, diz que ele era Golias, homem guerreiro. A palavra, diga comigo, homem guerreiro. Em algumas versões diz campeão. Em inglês, champion. Essa palavra, se você estuda ela, você vai entender que campeão não era alguém que tinha vencido muitas batalhas. Campeão significava aquele que tinha sido escolhido pelo Deus Dagom, que era o Deus dos filisteus. Então, Golias não era somente alto. Golias não era somente robusto. Golias, ele, para o povo dele, para ele era o escolhido do Deus Dagom, e ele era imbatível. Ele não perdia nenhuma batalha. É tão interessante que recentemente foi encontrado um pedaço de cerâmica em Israel, lá em Gat, que é a cidade de Golias, uma cerâmica com o nome de Golias escrito nela. Então imagina a celebridade que era Golias. Talvez essa cerâmica era de alguém, ou talvez seria até de Golias mesmo. Imagina que fosse de Golias mesmo. Imagina que fosse a caneca que Golias, né, bebia o sangue dos seus adversários. Uma coisa assim, né? A imaginação minha, eu faço o que eu quiser. Né? Imagina quem era Golias. Agora olha que interessante. Quando Golias vai para a batalha, 40 dias, ele vai com aquela convicção: eu sou o campeão, eu sou o escolhido do Deus Dagom, eu sou o escolhido do meu povo, eu sou forte, eu tenho armadura, eu tenho tudo, não há um homem para me enfrentar aqui, ele dizia. Por 40 dias não apareceu nenhum homem. Agora deixa eu dizer algo para você. Como que alguém que não tem a Deus na sua vida tem tanta convicção que o seu Deus falso escolheu ele, e quem tem o Deus verdadeiro tem tanta dificuldade para acreditar que Deus escolheu ele? Se nós tivéssemos a mesma convicção que Golias tinha de ter sido escolhido por Deus, quantas proezas estaríamos fazendo hoje? Mas Deus tinha um escolhido. Um jovem chamado Davi. Como é que é seu nome? Emanuel. Davi. Hoje você é Davi. É, Davi. O que eu tenho aqui? 5 o quê? Sabe onde que eu peguei essas pedras? No Vale de Elá, em Israel. Eu fui lá, irmão. Eu vi a colina, um planalto de um lado, um vale, e o planalto do outro lado. E aí você consegue ver o cenário da guerra, igual de filme. Você chega lá, você consegue ver os soldados em cima e soldados em cima. E o vale era o pior lugar, porque o exército que chegasse embaixo primeiro era o que morria primeiro, porque vinham as flechadas. Então ninguém queria descer lá no vale. E eu fui lá com o nosso grupo naquele vale. E aí o que eu fiz? Irmão, enfiei a mão na terra e falei, vou caçar umas pedras aqui. E eu achei, tinha muita pressa, eu fui pegando as pedras mais, né? E Deus me revelou que foi essa, não, brincadeira. Ei, mas são minhas pedras lá do Vale de Elá, meu querido. Onde Davi matou Golias, e são pedras de rio. Eu sei que tem duas aqui, ó, que não são muito redondas, mas essas três, né, poderiam ter sido, por que não?
Deus podia colocar lá a pedra bem na minha mão, né? Bom. 5 pedras. Agora olha a diferença de Davi para Golias. Davi foi levar o almoço para os irmãos. Você sabe que os irmãos, eles eram mineiros, né? Está escrito na Bíblia que ele levava queijo na cesta, irmão. Trem bom só. É mineiro. Os mineiros vão dominar o mundo. Cadê os mineiros aí? Depois dos gaúchos, já entendi. Ai, não tem nem comparação os gaúchos. Cadê os gaúchos? É que o mineiro come quieto. Faz tanto barulho igual vocês. Não. Você não é mineiro, velho. Você fica quieto. Então, fica quieto. Deixa eles achar. Olha o tamanho de Golias e olha o tamanho de Davi. Muita atenção, porque o que está acontecendo aqui. Golias era o campeão. A palavra campeão significa escolhido pelo Deus Dagom. Como que era o Deus Dagom? Metade peixe, metade homem. Hoje seria aí o Aquaman. É verdade. A imagem de sereia, né, e aquele Aquaman vem de Dagom. Você lembra quando a arca de Deus foi roubada? Que eles pegaram a arca, os filisteus pegaram a arca e colocaram onde? No templo do Deus Dagom. No outro dia de manhã, quando os sacerdotes de Deus Dagom entraram lá, como que estava o rei, o Deus Dagom, a estátua do Deus Dagom? Prostrada, e no final da última vez estava com a cabeça. Golias representava o Deus Dagom. Por isso que Davi, quando vai falar com Golias, é até interessante que Davi, ele vem com um cajado e 5 pedras. Aí Golias fala, eu sou por acaso cachorro, para que venhas contra mim com pedra e pau? Imagina Davi pensando, eu sou o primeiro a te fazer sentir cachorro. Já te tirei do sério. Você já está vindo... Diz que na guerra você tem que entrar na cabeça do cara primeiro, né? Na briga. E Davi responde, tu vens contra mim com lança, com dardo, com armadura, mas eu venho contra ti. Ele não disse com 5 pedras. Ele não disse eu venho com a funda. Ele disse, eu venho com o meu cajado, eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, preste atenção. E ele disse, você está representando o Deus Dagom, mas eu estou representando o Deus dos Exércitos, e ainda hoje, eu cortarei a sua... Como foi feito com Deus Dagom diante da presença de Deus. Aleluia. Sabe como foi que Davi falou? Quando ele foi falar com Saul, ele disse assim, quem é este incircun? Ele não disse quem é esse feio, quem que é esse monstro, quem que é esse grandalhão, quem que é esse folgado. Ele não disse nenhuma das outras palavras. Ele disse, quem é este incircun? Se você não sabe o que é incircunciso, vou explicar para vocês. É um pedaço de pele que arranca da orelha. Gente, tem criança entre nós. Amém? E é em formato de circunferência. E quando se cortava essa circunferência, isso era o maior símbolo de aliança com... Não é a orelha, tá? Mas não posso falar onde é. Mas vamos lá. Era o símbolo de aliança com... Então Davi não estava falando de força.
Davi não estava medindo pedra contra a lança. Davi não estava medindo funda, nem tamanho, nem altura. Ele está dizendo, ele não tem aliança, eu tenho aliança. Eu tenho o Deus dos exércitos, ele tem um Deus Dagon que já foi cortada a cabeça dele antes. Ei, Davi já perdeu a cabeça uma vez, vai perder de novo. Já sei o final dessa história. Tanto é que ele Mas sabe por que Davi profetizou assim? Porque Davi conhecia o seu Deus. E ele não era um homem que falava, ele era um homem que fazia. Ele disse: ei, rei Saul, eu conheço. Eu adoro. Eu até crio instrumentos para o meu Deus. Eu passo horas na presença. Eu sei que eu conheço o Papai do céu. Ele está comigo. E outra, o meu Deus já me ajudou a tirar minhas ovelhas da boca do leão e do urso. Inclusive já matei o leão aqui, ó, na unha. A gente fala que Sansão era forte, mas imagina o que Deus usava, imagina. Rasgar a boca do leão assim. Era sobrenatural a força que Deus deu para. Ou seja, ele só enfrentou Golias porque ele conhecia o seu Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia. Vou te mostrar uma frase de Davi. Salmos 60, versículo 12. Em Deus, no 3, 1, 2, 3. Em Deus, Salmo 108, 13. Salmo 108, 13. 1, 2, 3. Em Deus, aleluia. Aleluia. Uau. 2 vezes. Em Deus faremos? Em Deus faremos? Em Deus faremos? Então ele não estava fazendo na força do braço dele, ele estava fazendo em Deus, com Deus que ele conhecia. Davi não só conhecia a Bíblia de Deus, ele conhecia o Deus. Quando Davi pegou aquela pedra, ele já sabia do resultado. Deixa eu dizer algo para você. Eu não vim aqui te entreter nessa noite. Eu não sou palhaço de circo para fazer você um cultinho bem legal para você ir para casa e falar assim: foi bem entretido o culto lá, o pastor levou até uma lança. Eu vim falar com você que está na hora de você acordar. Jesus não morreu na cruz para você esquentar uma cadeira na igreja. Jesus morreu na cruz, Ele deu o seu sangue, Ele deu o seu poder, Ele deu a sua glória para você fazer algo extraordinário na terra para Ele. Deita assim aqui, levanta ela assim, baixa aqui, baixa aqui. Vamos dar um aplauso para o Emanuel. Deixa aí. Pode descer lá. Mais um aplauso para o Emanuel. Você já parou para pensar o que você vai falar para Deus quando chegar no céu? Chega lá no céu, tem gente que fala assim: quando eu chegar no céu eu vou correr para os pés de Jesus, não dá beijar. Vai nada, vai sair correndo para não falar com Ele. Metade não vai querer nem falar com Jesus. Ai, que vergonha. Você já imaginou você chegar lá no céu e Jesus falar assim: o que você fez com o meu sangue? O que você fez com o meu espírito? O que você fez com o meu dunamis? O que você fez com a minha exousia? O que você fez com a minha glória que eu dei para você? Então, Jesus, no mundo tereis aflições. Jesus, paguei todo o meu boletinho em dia. Paguei a 49ª parcela da moto da Bis. E estou aqui pela tua misericórdia. Eu cheguei. Que vergonha, irmão.
Lá no céu, William Carrey deve estar lá assim, rodeado de milhões de pessoas da Índia. Já imaginou? Quantas pessoas vão te esperar lá no céu? Irmão, William era um homem que era um sapateiro. E ele disse: tente fazer algo grande para Deus. Imagina você chegar lá no céu. Eu quero falar com Paulo. Quer nada. Paulo, como é que era a tua vida? Então, meu irmão, olha, eu fui naufragado, eu tentei chegar no lugar, eu preguei onde ninguém queria pregar, eu fui preso, eu fui espancado, eu fui apedrejado, eu fui chicoteado, porque eu queria chegar em Roma, eu queria chegar na Espanha, eu queria ir nos confins da terra, levar o evangelho. E você? Não, eu sou do século 21. Século 21, o que tinha lá? Internet, chat GPT, tradutor. Você não tinha que aprender o idioma? Não, inteligência artificial traduzia. Você está me dizendo que sem sair da tua casa, você podia evangelizar alguém no Japão? Sim. E quantas milhões de almas você ganhou? Deixa eu ver o teu Instagram. Aí vai ter uma foto lá assim, ó, mostrando as costas e um bico de pato. Foi isso que você fez a vida inteira? Postar o teu corpo. Foi isso que você fez a vida inteira? Postar meme. Quantas almas você ganhou? Você não precisa hoje entrar no barco para ir ganhar alguém lá na Índia. Você pode entrar no teu celular agora e ganhar uma alma. O diabo está distraindo a igreja. Você está aqui perguntando: eu não gosto dessa igreja, eu não gosto daquela igreja, porque o pastor fala de dinheiro, porque... Vai se converter, vai fazer alguma coisa. Não faz nada, ainda reclama. Não faz nada, ainda atrapalha. Quantas almas você ganhou essa semana? Religioso, odre velho, só reclama, procurando a crítica, com essa cara de desviado que você está me olhando, procurando o meu erro, procurando o erro, procurando o erro, procurando o erro. Olha a trave que está no teu olho. Mas o pastor orou, fulano não foi curado. E os que foram curados? Religioso, ele pensa assim: não vou orar pelo enfermo não, vai que não é curado. É porque você é incrédulo, irmão. A pergunta não é se não for curado. Aí se não for curado, a pergunta é: e se for curado? E se levantar? E se ver? E se ouvir? E se enxergar? Quem tem fé conhece o seu Deus. Ele não fala: e se não for? E se for? E é. Eu não estou aqui porque eu estudei a Bíblia. Eu estou aqui porque eu conheço o Deus da Bíblia. Eu sei que as 50 nações é uma realidade. Eu sei que as 20 mil igrejas são uma realidade. Eu sei que a universidade é uma realidade. Porque o meu Deus não pode mentir. Fique de pé nessa noite. Você só tem uma vida. E o tempo está passando. Faça algo grande para Deus. O tempo está passando. As almas estão se perdendo. Tem alguém que morreu agora e está indo para o inferno. E você está aí só pensando em ganhar dinheiro, em fazer algo grande para você. Hoje alguém foi para o inferno e você não fez nada a respeito. Você está lá só calculando e ganha dinheiro, e ganha dinheiro, e ganha dinheiro. Cadê o amor pelas almas? Quer ser famoso, quer ganhar dinheiro, quer ser bonito, quer aplauso, quer curtida, quer like. Ainda fala: o meu ministério. Que ministério você tem? O quê? Quem tem ministério não precisa de microfone. Quem tem ministério não precisa de púlpito. Quem tem ministério, me diz como é que era o microfone de Paulo. Me diz como é que era o templo que Paulo pregava. Me diz como é que era o púlpito que Paulo pregava.
Precisamos revisar o evangelho que nós estamos vivendo hoje. Você critica, você só fala mal, você só pensa mal, você não quer se unir com os irmãos, você não quer adorar a Deus junto, você não quer ser dizimista, você não quer ser nada. Irmão, meu Deus, você é um parasita do evangelho, você é um consumidor, mas não dá nada em troca. Não quer abrir tua casa para um GC, não quer emprestar o seu carro, não quer ofertar, não quer fazer nada, tudo reclama. Você está morto espiritual e não percebeu ainda. Deus está te trazendo aqui hoje para te dar uma chance de se converter de verdade. O tempo vai passar. Daqui a pouco você está com 70, 80 anos e vai olhar para trás. O que eu fiz? Reclamei a vida inteira, fui um chato a vida inteira, falei mal de pastor a vida inteira, procurei o erro nos outros a vida inteira. E as almas o que, meu filho? Estou cansado. Para ganhar dinheiro está cansado. Se eu falasse assim, amanhã quem vier aqui vai ganhar 5 mil reais, tinha gente que nem ia embora, irmão, ia ficar aqui. Para ganhar dinheiro tu não está cansado não, né? Para ser famoso tu não está cansado não. Mas para ganhar alma tu está cansado, para orar tu está cansado, para jejuar tu está cansado. Vai se converter. Chega lá no céu e fala, eu estava muito cansado, Jesus. A pessoa fala, pastor, o senhor não está cansado? Eu quero queimar para Jesus. Eu quero morrer pregando, irmão. Eu quero morrer um dia assim, ó, depois de pregar, falar, Jesus, fiz. Não vou morrer, eu vou só subir. Eu estou pregando de domingo a domingo, domingo a domingo, sabe por quê? Eu estou cansado de pregar para gente com essa cara aí de desviado que você está fazendo para mim. Estou cansado de pregar para gente que está dizendo, o culto foi mais ou menos. Eu quero pregar para gente que diz, eu quero fazer algo grande para Deus. Eu quero fazer algo grande. Eu quero fazer proeza. Se você quer fazer proeza, levanta.